isso aí, fala drivers! Vamos lá para mais um episódio do Podcast Acelera e dessa vez convidado especialíssimo. Fala, Andrezão! Fala, Pedrão, beleza? André Azevedo, dos faixa preta, meu amigo, hoje do marketing no segmento automotivo. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, já sabe, né? Não vai dar uma de marchinha lenta, se inscreve no canal, Andrezão. Não pode dar marcha lenta nem na hora de se vender, né, meu irmão? Jamais. A gente tem que pegar e bater nossa primeira meta. É 1.000 inscritos. Eu sei que parece pouco, né? Mas é um canal novo, feito especialmente para você que gosta do universo automotivo, de marketing e vendas. E também você pode enviar isso para o teu time. Se você é gestor, se você é profissional de vendas, envia para 2, 3 amigos e vamos movimentar essa corrente aqui no Podcast Acelera. Sempre com convidados que conhecem mais os assuntos do que eu e aceleram forte nas suas áreas. Muito bem, vamos começar então, Andrezão, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, Pedrão. Cara, quero começar perguntando para você o seguinte: você aprende marketing na escola? Você sempre foi um moleque marqueteiro? Como é que nasceu esse negócio do marketing na tua vida? Cara, irmão? não, sempre fui um cara muito criativo, assim, sempre fui um cara já vocacionado para humanas, vamos dizer assim, né? Certo. Sou formado em publicidade, então acho que a área da humanas sempre foi uma área que teve no meu radar, sempre um cara muito criativo, a ligação das próprias matérias no colégio sempre foi mais no campo da humanas. E essa criatividade para vários lados, até para brincadeira, imitar professor em sala, ser o cara que puxava lá meio que as festas com a turma, organizava um pouco de tudo. Então, acho que esse lado relacional, esse lado de pessoas, esse lado, assim, porque a área de relacionamento dentro de marketing é muito forte, né? Sim. A gente é uma área meio, né? Então, como área meio, a gente precisa conectar muita gente aqui, precisa trazer muita gente em torno do que a gente faz, dos nossos projetos, e eu acho que isso eu sempre tive uma capacidade muito boa. Eu acho que assim, isso sempre me colocou nesse radar da área de humanas. Aí do marketing acabou sendo um caminho que aconteceu aí. Legal. E assim, geralmente a galera que estudava publicidade ia pro jornalismo, né, cara? Ou você encontrou o marketing no meio do caminho, ou tinha uma vocação, ou a turma da sua geração fazia o que depois que se formava ali em publicidade? Cara, na verdade, desculpa. Na verdade, assim, na minha época já o pessoal de marketing ia muito pouco para jornalismo, porque estava muito bem estabelecido os dois cursos, né? Então, assim, você entra em comunicação social e tem comunicação social, jornalismo e marketing. Você faz muita cadeira em conjunto. Tá. A turma de jornalismo e marketing, então tem publicidade, tem uma interação grande. Na minha época não existia ainda graduação de marketing. Tá. Eu não sou tão novo, mas também estou ficando meio velho, assim. Cabelos grisalhos. Assim, ainda não tinha marketing só como pós, não tinha graduação de marketing ainda naquela época. Sim. Então, assim, muita gente entrava para publicidade mesmo pensando em agência, em carreirar em agência. E começou aqui no Ceará, assim, uma cultura de marketing empresa um pouquinho mais forte, então muita gente foi indo para o marketing, mas o setor de marketing acabava vindo parte das pessoas da publicidade, parte da administração. Então você tinha essas duas vertentes ali. Eu, quando entrei muito pensando na área criativa e trabalhar em agência. E aí, assim, meio que você vai entrando no curso, né? Você entra muito novo, decide muito novo, você vai entendendo o que é para você. Logo de cara eu entendi que a área criativa não era muito a minha, criativa no sentido de ser um redator, um designer, ou de trabalhar com a parte de criação. Mas, por outro lado, eu comecei a me ver muito uma parte mais estratégica. Eu lembro muito da cadeira de mídia, que é muito dado, estatística, tomar decisão. Foi uma cadeira que eu gostei muito, assim, que eu me destaquei um pouco, comecei a enxergar. Tive a oportunidade de estagiar numa agência publicitária no setor de mídia. Foi um estágio curto, foi legal de aprendizado, mas também deu para ver que o ambiente de agência não era muito a minha. E aí depois eu tive a oportunidade de estagiar em marketing, numa empresa. E aí foi quando eu entrei, eu falei, cara, que é mais minha praia. O primeiro estágio foi um estágio ali curto, de 4, 5 meses. Um pouquinho mais conturbado, porque era um setor meio que se iniciando, uma gestora à época nova ainda. Então, assim, eu não tive como estágio, talvez, foi mais aquela ganhar pescoço ali, engrossar o pescoço do que tanto aprendizado, mas foi bacana. E aí eu tive um outro estágio depois, que foi na extinta NET Fortaleza, que depois virou Multiplay. Agora teve uma mudança recente de nome. Que aí eu estagiei e encarreirei depois lá. E aí foi quando eu falei, cara, é isso. Foi assim, a tua escola profissional? Não diria que foi minha escola, eu diria que foi minha base. Certo. Fazendo um pouco a diferença, assim, para mim, o que eu digo que foi uma base?
foi onde eu aprendi muito a trabalhar. Assim, eu tinha uma gestora na época muito boa, muito organizada. Eu sempre fui um cara de atividade de organização, então ela com razão pegava no meu pé, até mais que outras pessoas, mas porque ela via em mim um potencial legal. Então, tipo assim, ela sempre chegava muito junto, com muita cobrança de organização. E depois que eu peguei o jeito, ela soltou mais. Então, realmente, não, era algo mesmo em prol do desenvolvimento. Né? É desnecessário. Não, a gente até hoje tem amizade, é uma pessoa super bacana. E acho que ela fez o certo, assim, para tutoriar alguém que estava começando ali. Então, acho que para mim ali foi uma base muito grande de marketing, de comunicação, muito aprendizado. Então, assim, eu diria que foi minha base, não necessariamente a minha grande escola, mas foi minha base. Legal. Agora, pensando já na tua carreira, depois você sai da publicidade, você faz esses estágios, entra lá na net, multiplay, onde é que você dá o salto que você fala assim, cara, eu vou viver dessa parada e vou fazer carreira como gestor, como líder? Onde é que você se desenvolve para essa vertente, cara? Cara, eu assim, na reta final da NET, eu já começo a ganhar um pouco dessa consciência, porque assim, eu fiquei na NET... eu fiquei na NET mais ou menos... Só uma falha até que faz parte, né? Faz parte, a gente tá no meio da concessionária, é assim mesmo, galera. E ó, o mais importante é o seguinte, o podcast Acelera é acelerando no showroom da loja, por isso você tá aqui na vibração. Pedrão, né, enquanto estiver passando aqui para vender, pode interromper a gente o dia todo. Certo. Vocês ficam no áudio que a Isso turma tá aí. passando para vender, mostrar carro, eu tô feliz. É isso mesmo, o papo é assim mesmo dentro da concessionária, viu, galera? Manda abraço. Eu só lembro do antigo diretor de vendas que tinha lá em Medias que falava assim, isso só tá acontecendo porque é ao vivo, né? Então... Total. E não vai ter corte não, viu? Não vou mandar contar isso aí não. Mas vamos lá, assim, no final da NET eu já comecei a sentir assim, uma diferença, porque lá eu de estagiário virei assistente eu virei analista, e na época do analista lá teve uma troca do diretor-geral, que é um cara que veio de mercado da TIM, um cara muito forte, começou a trazer um outro tipo de gestão, bem mais de cobrança, mais profissional, e eu me adaptei bem àquilo ali, assim, ele meio que testava a gente, então assim, eu muito novo, nessa época eu tinha até 22, 23, tinha reunião com ele, e ele questionava para testar e eu conseguia sustentar, manter ele. Eu comecei a sentir assim, cara, pô, tô bem. Mas eu acho que assim, o grande divisor de águas para mim foi eu saí da NET e fui para M Dias. Certo. E aí, indústria, assim, para quem nunca trabalhou, é o ambiente mais complexo que tem, e para mim eu acho que é o que forma melhor, por isso que eu acho assim, a NET foi minha base, acho que a M Dias foi minha grande escola. Certo. Porque o ambiente Você chegou com quantos anos na M Dias? Fiquei 10 anos na M Dias. Você chegou com 23? Desculpa, fiquei 11 anos na M Dias. Eu entrei em 2011 e saí em 2022. Certo. Entrei com 24 anos lá, saí com 35. Assim, e da M Dias foi uma grande revolução, que eu entrei lá como analista no momento que o setor de marketing, ele era bem menor do que é o que é hoje lá. Hoje é um setor extremamente estruturado, assim, nível multinacional. Só um pouquinho para a galera conhecer o que é M Dias, qual é o peso dessa empresa cearense aí que... Né, cara, um dos maiores players da América do Sul aí. Ela é a líder mundial desculpa, é a líder nacional em massas e biscoito. Na verdade, ela é a líder na América Latina em massas e biscoito. Legal. Na venda de massa e biscoito. No Brasil, ela é líder com uma grande diferença de share entre os concorrentes. E fora isso, atua também no segmento de margarinas, óleos, farinha. Ela é um dos principais, se não for o primeiro, deve ser o segundo ou terceiro hoje em moagem de trigo. Também, então assim, é uma empresa gigante, você está falando aí de praticamente 20 mil funcionários, listado na Bolsa, então assim, listado na Nova Bovespa, que tem muita exigência de transparência corporativa, de boas práticas, então assim, é uma empresa super estruturada a nível multinacional, inclusive virou multinacional, né, assim, porque comprou agora uma empresa no Uruguai recente, então assim, uma empresa bem grande aí. E cearense, né? Que eu acho que é uma coisa que orgulha a gente. É uma coisa diferenciada, né, cara? E aí você chega lá na M. Dias Branco, faz todo o seu processo de aprendizado, e quando é que você salta para a gestão? Você lembra desse momento? Lembro. Mais do que isso, eu lembro, parece papo assim, mas é a vida real. Eu lembro de entrar lá e no começo, primeiro assim, ficar desesperado, achar que não ia ficar 3 meses lá, porque eu saí de um varejo para uma indústria, então você tinha análise de dado, Nielsen, margem de produto. O marketing lá ele faz o 360, você é responsável por tudo do produto, né? Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, muita informação. Na época você novo, o próprio setor ainda já tinha uma estrutura muito boa, mas avançando cada ano. Então, eu lembro que no começo eu falava assim, cara, se eu passar dos 3 meses aqui de experiência, eu tô bem, porque no começo foi um pouco assustado, mas aí vai.
E aí, passado um bom tempo, um ano e pouco, já bem lá, se sentindo bem, muito confortável, entregando resultado, eu comecei a mirar lá. Falei, cara, eu quero com X tempo estar num cargo de gestão, X tempo estar num cargo tal. Eu fui meio que começando a projetar. Acho que foi a primeira vez na minha carreira que eu comecei a projetar um futuro de carreira. Tipo, criar uma visão e perseguir ela. E criar um objetivo mesmo. Mas assim, não um objetivo de forma aleatória. Eram objetivos factíveis. Tá. E assim, eu me preparei para isso. Desde fazer uma pós, idioma, o que seja. Assim, eu estava pronto para aquilo ali. Legal. E aí o que aconteceu, assim, mais ou menos perto de 2 anos e pouco, 3 anos depois, eu virei coordenador. Que já era um cargo de gestão, que lá a gente chama de média liderança. Mas já é um cargo de gestão, né? Você tinha equipe abaixo. Na época eu geria 2 pessoas, tinha um analista e um estagiário. E aí eu tive muita dificuldade nessa transição. Que eu acho que é uma coisa que talvez para o setor essa experiência vale, que é o cara que é vendedor muito bom e vira gestor. Porque a grande dificuldade é você sair de um profissional individual de alta performance para entregar alta performance dependendo de outras pessoas. Aí eu acho que assim, eu tive bastante dificuldade com isso, porque você precisa entender que você tem que deixar as pessoas fazerem, que elas não vão fazer no seu tempo. Então acho que no começo eu era mais centralizador. E não tem muito curso para ensinar isso, né, Andrezão? Não, aí é no front, né, cara? Aí é no dia a dia e algumas pessoas mais fácil se sentem confortável. Eu demorei a me sentir mais confortável nesse papel da gestão, porque eu sempre fui um cara muito acelerado e de muita entrega. Então, assim, eu tinha aquela dificuldade no começo de aguardar o outro fazer. O ritmo da turma, né? Eu queria já pegar de volta o tema para fazer. Às vezes, orientava demais, entrega muito mastigado para não ter o risco do cara errar. Então, você acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento. Mas aí você só percebe isso também um pouco mais à frente. Porque... Cara, e aí... Onde foi que você encontrou um mentor, cara, para você crescer? Você conseguiu eleger esse mentor? Sim. Porque, assim, na minha carreira toda, eu fui elegendo os meus mentores, sabe? Eu fui pegando, na época de vendedor, eu tinha um cara que eu modelava e, sem ele saber, ele me mentorava. Quando foi na época de gestão, da mesma forma. Como é que foi isso para você? Cara, eu tive um mentor, mas assim, oficial mesmo. Oficial. Legal. Que eu digo assim... Quando eu pulei de coordenador para gerente de produto, um pouco tempo depois, a M Dias, ela tinha, na verdade, 3 estruturas de marketing no Brasil que funcionavam de formas separadas, independentes, vamos dizer assim. Porque foi através das aquisições de empresas, né? Certo. Então, você tinha uma estrutura aqui no Ceará, uma em Pernambuco, uma em São Paulo, e cada um cuidava de um pool de marcas, uma quantidade de marcas. E chegou um momento que entrou o Martim para ser o diretor nacional de marketing. E foi quando o setor passou por um processo de profissionalização muito grande. Assim, a reestruturação desse setor, para mim, foi um marco lá dentro, porque deu uma virada no marketing muito grande. Primeiro, a partir do momento que a gente tem uma cadeira de diretoria, a força do setor muda completamente dentro da empresa. A própria importância que a empresa deu, porque a empresa só contratou porque ela enxergou essa importância, né? E aí, ele quando entrou, eu ali do time, eu acho, ali abaixo dele, eu era provavelmente o cara mais novo. E ele me pegou assim no canto um dia lá e falou, cara, pô, vi potencial em você, vi que você é um cara bacana, tem obviamente vários pontos aqui a melhorar tudo. Você quer crescer aqui comigo? Se quiser, eu vou te guiar aqui, te mentorear, mas é o seguinte, é o que eu vou cobrar mais, é o que eu vou bater mais, sei o quê, mas você tá afim, tô. E você lembra desse papo, cara? Lembro, isso aqui que eu tô falando, ele falou desse jeito. Algumas palavras eu não posso falar porque, porque assim, ele era bem figura. Isso é impactante, né? Que é um momento de virada muito forte da nossa vida. Como é que você se sentiu? Você de bate-pronto aceitou? Você titubeou? Conversou com alguém? Como é que foi isso? Não, aceitei, tô dentro, mas obviamente você dá um pouco de medo. O cara disser, aí é querer pagar de herói. Você tem um medo, você tem um receio, né? Sim. Do tipo assim, pô, o cara vai apostar em mim, aí se eu falhar, o que acontece, o que é. Então assim, você tem um receio. Mas o lado bom é porque, tipo assim, o que ele estava propondo para mim na mesa era exatamente o que eu precisava para alcançar o objetivo que eu tinha feito comigo mesmo, assim, de querer evoluir. E foi para mim uma experiência muito bacana, porque assim, eu e ele, nós somos 2 pessoas bem diferentes, em termos de características. Assim, obviamente tem coisas em comum, assim, pensamento profissional, alinhamento, mas um cara deixa pessoas diferentes. A gente é super amigo até hoje. Legal. Mas assim, era uma relação que parecia, às vezes, em alguns momentos, de irmão mais velho e irmão mais novo. Porque no que eu fui crescendo junto com ele, algumas vezes viravam uns embates assim, a gente tinha uns embates bem grandes, mas... E até hoje eu falo, é um cara mentor, por exemplo. Quando eu saí da M Dias para vir para cá, eu conversei muito com ele, é um cara que a gente troca ideia até hoje, profissionalmente. Ele me manda mensagem indicando algum livro, falando uma coisa, pô, esse material aqui, esse curso, olha isso, aquilo outro.
além de ser um cara que a gente ficou amigo, um cara super resenha, assim, engraçado, a gente ainda tem uma relação muito grande de mentoria. Mas, assim, foi uma coisa que ele propôs mesmo, não foi involuntário. E, para mim, foi um divisor de águas. E aí, quando você sai da M Dias, 2022, se eu não me engano, foi isso? Quando é que você percebe que o automotivo seria o lugar para você reestruturar, reposicionar aí a tua carreira desse universo? Cara, na verdade, Pedrão, assim, eu não vi o setor automotivo como um local para reestruturar. É um pouquinho diferente, assim. Na verdade, na medida eu vim carreirando, né? Assim, eu estava no meu 4º cargo, né? Eu fui de analista para coordenador, gerente de produto e gerente de marketing. Sim. Então, assim, quando eu estava gerente de marketing, era uma posição bem sênior lá. Muita reunião com diretoria, vice-presidência, pegando projetos muito grandes, encorpados. Estava bem estável lá, porém, assim, chega um momento ali que com 11 anos, depois de tanto tempo, eu queria me testar. Assim, acho que mais do que automotivo, eu queria me testar. Uma espécie de desafio pessoal. Eu precisava de um desafio pessoal e profissional, assim, porque na M Dias, não que eu não estivesse aprendendo mais, obviamente todo dia você aprende alguma coisa, mas assim, eu falo, cara, eu sinto que eu preciso de algo novo, eu preciso de um desafio novo, você precisa de um gás novo, sabe aquela sensação de tá faltando alguma coisa, assim, para acender aquela chama, o cara ir para cima de novo. E eu sempre fui um cara que nunca me deixei ficar acomodado. Então eu falei assim, cara, antes de deixar cair, eu preciso ir para algum canto novo. Sim. E aí, bicho, assim, eu nessa ânsia de procurar algo novo, acabou que, assim, foi aquela coisa meio aleatória, assim. Eu conheço uma pessoa aqui na empresa que falou que estava precisando estruturar o marketing. Eu naquele momento, não tinha me interessar em M Dias, acabei indicando uma pessoa para fazer uma consultoria para eles. E no que eu indiquei essa pessoa para fazer a consultoria para eles, não deu certo. Passou assim 2, 3 meses, não deu certo. E no momento que não deu certo para essa pessoa, foi o momento que eu estava querendo sair da M Dias. Aí o cara voltou. Para quem eu indiquei, ele voltou e falou: ó, deixa eu falar um negócio, não vai dar certo para mim, mas eu tenho um cara assim, assim, assado, blá, blá, blá. E aí acabou vindo a conversa aqui com o Léo, o Rodrigo. Legal. E as coisas avançaram. Mas assim, eu não procurei o setor, foi uma oportunidade que para mim foi assim, a melhor oportunidade, porque juntou duas coisas. Primeiro, estruturar um setor do zero, né, que foi o marketing, e reestruturar todo o CRM aqui. Então eu tinha uma experiência nova, que era o CRM, um setor novo que eu não conhecia, em um outro segmento que é o varejo. E além disso, poder fazer um trabalho meio autoral, vamos dizer assim, que eu sempre tive gestores ou diretores bem fortes ali acima, que por mais que eu tivesse autonomia para tocar o barco, direcionavam o norte. Então, de repente, você vir para montar uma cadeira dessa do zero, era exatamente o desafio que eu queria, assim, para me testar. Aí, agora falando de desafio, na hora que você toma esse desafio para você, qual foi a coisa que te impactou negativamente, assim, que você falou, nossa, isso no segmento automotivo é da época das cavernas, ou tipo, isso aqui é muito, muito fora. O que te impactou, assim, quando você chegou, cara? O que me impactou quando eu cheguei... No segmento especificamente. Do segmento que me impactou quando eu cheguei, eu acho que é a baixa cultura de análise, dados, análise. Porque, assim, tem muito dado na mão, porque assim, as montadoras têm muito dado e passam. Você tem dados de participação de mercado, de emplacamentos. Todas as empresas têm sistema de CRM, alguns melhores, alguns piores, mas tem muito dado circulando também na mão. Sim. Então, assim... é uma baixa cultura, na minha opinião, de análise de dados, certo? Porque eu acho que sempre foi um setor, porque o varejo ele é muito curto prazista, né? Ele é muito aquela velocidade, então eu acho que nessa cultura, e também eu acho que a cultura lá de trás, onde o carro custava mais barato, era aquela coisa, esperar o sábado, a correria, vender, fazer o número, eu acho que talvez não deu tanto espaço para que as pessoas tivessem que ser tão analíticos. Então, acho que a construção do setor... hoje, estando dentro, eu entendo que a construção do setor levou meio que ele ser assim. Então, não é a característica da empresa, é do setor, e foi o que me distanciou, foi assim, que de começo me assustou, porque veio na cultura de muita análise, muito dado, né? E o que é que te surpreendeu positivamente? Tu falou, cara, irado isso. Esse aqui devia existir, por exemplo, na indústria. Cara, o que me surpreendeu positivamente, para ser bem sincero, não foi nenhum ponto desse que eu ia ter na indústria. Foi positivamente, assim, porque a única experiência automotiva foi aqui na Carmais. Foi a receptividade. Eu achava que, por estar implementando uma cultura de marketing do zero, eu teria muito mais portas fechadas, mais dificuldade, eu teria que convencer muito mais as pessoas.
sobre a agenda que eu queria propor aqui dentro. Legal. E a receptividade, a aceitação foi muito grande. Então, assim, isso me surpreendeu, assim, como rápido a turma abraçou, acreditou, principalmente os meus pares, os diretores de operação, a diretoria, isso me surpreendeu positivamente. Andrezão, é o seguinte, olha, eu acho que cabe mais uns 3 episódios, só que aqui no podcast Acelera a gente sempre deixa ali, ó, com 20, 25 minutos. Eu quero dar um fechamento aqui, falando um pouco sobre essa marca, inclusive que a gente está nesse showroom aqui, né, da BYD. Como é que tem sido para você tocar, né, a estratégia para uma marca tão agressiva, nova no mercado? Queria que você desse mais ou menos assim uma visão geral disso. Cara, eu acho que assim, a gente pode dividir o desafio aí acho talvez em 3 partes aí. Eu acho que teve um primeiro desafio que foi quem é BYD, né? Porque lembrando assim, já faz um bom tempo a marca BYD está super forte como marketing, onde você liga Globo, qualquer break, eles estão lá em várias frentes, vários locais. Mas quando começou, eles também estavam começando, então eles não estavam com a pressão que eles têm hoje. Então acho que a gente teve um trabalho muito grande como concessionário localmente de apresentar muito a marca. Eu acho que uma segunda perna muito grande foi de desmistificar. Então você tem muito medo do elétrico. Hoje, pô, é engraçado, o pessoal já sabe de tudo, não tem mais. Mas na época tinha gente que perguntava, tipo assim, e se você andar com esse carro numa avenida que tiver com um pouquinho de poça de ar? Então tinham dúvidas muito básicas, assim. Então você tinha que desmistificar quem era a empresa, né? Um pouco daquele medo. Porque chegou primeiro com 2 carros mais premium, né? Então um carro premium chinês, né? Assim, o brasileiro ainda não tinha tido uma experiência com um carro chinês de alto nível. Por mais que a Chery estivesse fazendo carros legais, uma venda boa, mas é diferente do padrão premium. Então, acho que assim, teve essa questão de quem é BYD, desmistificar. Isso parece simples a gente falando aqui, mas foi muito trabalho, muita energia. E eu acho que o terceiro, assim, que é uma vantagem que a BYD tem. Realmente o produto é muito bom. Então, assim, a gente falava, cara, o produto é muito bom, a gente vai criar essa marca via produto. Então, a gente fez muita ativação de produto. Então, assim, a gente se cercou e garantiu ali no primeiro, principalmente um ano, que o público-alvo da marca, onde o cara pisasse, foi. Então, assim, toda hora a gente estava vendo ativação num shopping, num restaurante, em um clube. Diga-se de passagem, né? Em vários cantos. O Grupo Carmais aqui, a sua gestão, é destaque nacional, né, velho? O número que a BYD Carmais alcança a nível nacional é surpreendente. Né? A gente ganhou um prêmio de marketing, né? Melhor marketing concessionário no primeiro ano da BYD. Legal. E a gente assim, sempre teve nas cabeças em termos de participação de mercado, né? Obviamente, números absolutos não tem como comparar, porque você tem mercados muito grandes como São Paulo, Brasil, etc. Mas quando você vai para o proporcional, que é a participação de mercado, sempre a gente teve performance muito alta. Fechamos 2023 acima do share nacional, acima do share regional. Sim. Sempre com destaque aí, muito por conta dessa pressão. E aí volta aquele ponto que eu falei sobre não ter muita porta fechada. Porque, assim, se eu não tivesse a liberdade de conduzir muito esse trabalho, porque muitas vezes esse trabalho não fui eu, era eu, junto com o Léo, com o Rodrigo, o Dudu, depois quando todo chegou... mundo acreditar junto, né, cara? Sim. Andrezão, eu quero te convidar para mais um episódio. A gente chegou aqui no nosso time, que eu sempre proponho que esse podcast ele seja ali de trânsito, né? O tráfego, o cara saindo e voltando do trabalho, para saber se você topa, irmão. Eu topo, se você me deixar, vou sugerir até o tema. Vambora! A gente pode falar no próximo, cara, sobre CRM e essa virada digital. Legal. Que eu acho assim, o ponto que você me perguntou, o que eu vi no automotivo, eu falei do dado, eu acho que passa muito por isso. Eu acho assim, o setor pós-pandemia passou por uma transformação. Isso. Quando você olha valor de carro, taxa de juros, o cliente hoje, para pisar aqui, já pesquisou muito. E aí, como toda virada de chave, você paga uma conta, um pedágio de uma mudança de cultura. Eu acho que a gente está nessa transição de cultura. Eu acho que é um tema importante, assim. Acho que é bem legal. Eu não ficaria nem um dia sem assistir esse episódio e já me preparava para o próximo. Andrezão, fala tuas redes sociais, teu LinkedIn, teu Instagram, a rede social que você quiser, fica à vontade para falar para a galera. Cara, no LinkedIn, André Azevedo, você pode procurar lá. Eu acho que é a principal rede, é a que talvez eu mais acompanhe, assim. Não sou tão atuante de postar, mas é uma rede que eu acompanho bastante. E criei bastante relacionamento legal lá. Então, quem quiser me procura lá, pode mandar um inbox, alguma coisa, a gente troca uma ideia. Ó, o Andrezão é o gestor de marketing do Grupo Carmais. Foi um prazer, Andrezão. Obrigado, irmão. Valeu, Pedro. Tamo junto, obrigado. Tá, Tamo cara? junto. E olha só, se você ainda não conhece a BYD Carmais, a gente está no showroom deles, então vale a pena você entrar lá no Instagram, nas redes sociais BYD Carmais
e conhecer também as lojas do Grupo Carmais, que realmente fazem um trabalho super diferenciado aqui em Fortaleza. Vale lembrar também que estão em Natal, Teresina. A gente está, na verdade, a gente já está em Natal, Teresina e abrimos já no shopping, operação de shopping em Mossoró, Legal. Sobral e Juazeiro do Norte, para na sequência a gente iniciar com a loja mesmo, concessionária plena, né? Pós-venda, vendas, tudo. Tá vendo? Os caras estão acelerando. Gente, é isso aí. Drive, já sabe, não vai dar uma de marchinha lenta. Se inscreve no canal aqui do Pedro Acelera, o podcast que é o único que acelera dentro das concessionárias no Brasil. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu, Andrezão. Valeu, obrigado.